Gratidão pela presença de vocês todos. Todos os iniciantes, então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3 da nossa Essência da Iluminação. E esse é um capítulo muito rico em conceitos. Então, a gente vai começar a ver conceitos bem interessantes que vão aparecer com bastante clareza para a gente nos demais capítulos seguintes. Tá? Então, até agora, a gente falou sobre um processo de convencimento, basicamente. Né? Por que estudar Vedanta? O que o Vedanta tem para a gente? E agora a gente começa a ser introduzido mesmo dentro dessa esfera mais conceitual do Vedanta. No capítulo 3, ele vai falar dos meios de conhecimento do ser. Então, como é que eu vou acessar esse conhecimento do ser que sou? Né? Então, ele começa falando sobre o processo de iluminação. Né? O que é, de fato, iluminação? Segundo o Vedanta, segundo as palavras de James, iluminação é o sólido e imediato conhecimento de que eu sou a consciência comum e não a entidade experienciadora que eu penso que sou. Essa entidade experienciadora tem um nome e a gente vai descobrir hoje esse nome vai ser um dos nomes, né, uma das palavras mais importantes aí nesse processo investigativo. É apenas conhecimento por uma simples razão. Eu já sou livre. E aí, o que ele diz? Com o meio de conhecimento que recebemos de Deus, percepção e inferência, nós podemos conhecer as coisas através da experiência e tirar certas conclusões. Então, eu coloquei aqui, olha, um quadrinho para vocês entenderem que todo o processo de conhecimento acontece através desses dois fenômenos chamados percepção e inferência. Tá? E qual que é a diferença básica de percepção e inferência? As duas são experienciais, só que diferente da percepção, onde eu vou experienciar certas coisas e por mim mesma concluir certas coisas, a inferência é aquilo que eu concluo através de fenômenos que já ocorreram, não necessariamente comigo. Né? Então, por exemplo, o que é um conhecimento inferencial? É quando eu sei que o fogo, ele queima. Porque eu já vi o fogo queimando alguma coisa. Eu não me queimei no fogo. Eu não precisei necessariamente, eu não fiz uma experiência direta com o fogo. Mas eu entendi que o fogo é necessário para algumas coisas e perigoso para outras, através do conhecimento inferencial. Aqui estão me dizendo que a Beth está tentando entrar e não está conseguindo. Deixa eu ver aqui. Thaís, Oi. o seu áudio está um pouco abafado, muito ruído, para mim, pelo menos, não sei para os outros. Tá para todo mundo? Tá sim. Tá, Para né? mim também. Tá um pouco baixo. Baixo, Thaís, para todo mundo que trabalha. Por aqui também. Bom, então para todo mundo. Muda alguma coisa que eu tiro o fone e falo ou não? Fica do mesmo jeito. Continua a mesma coisa. A mesma coisa, tá bom. Se eu falo mais perto do computador, melhora? Melhora. Melhora. Um probleminha na captação do áudio. Se eu falar então mais pertinho assim, melhora para vocês. Ótimo. Melhora. A gente vai se adaptando aos hardwares. Bom, então não faz diferença se eu falar assim ou com fone, dá no mesmo, né? Para vocês. Tá dando para ouvir bem agora, Cid? Agora tá, gente. Agora sim. Então tá, então voltando aqui na nossa plaquinha, né? Todo conhecimento se dá através de percepção e inferência, tá? Então, a inferência, ela é uma forma de percepção não indireta,
onde eu entendo, eu percebo que certas coisas acontecem, não necessariamente tendo que experienciar aquela coisa, tá? Então, exemplo do fogo, exemplo da eletricidade. Eu sei que a eletricidade está passando para os eletrodomésticos, eu não preciso colocar meu dedo lá na tomada para saber que tem eletricidade lá, tá? E a gente tem muito conhecimento, a gente constrói muito conhecimento através da inferência, tá? E ela é bem importante também no nosso processo de construção. Então, aqui, o James diz que nós podemos conhecer coisas através da experiência e tirar certas conclusões. Esse meio requer o quê? Objetos. Tá? Então, são objetos que vão, através das suas funções, trazer para a gente essas percepções, ok? Deixa eu só ver aqui a Elizabeth conseguiu entrar, gente? Então, voltando aqui. Esse meio requer os objetos, os sentidos requerem objetos. A gente já viu um pouco sobre sujeito e objeto, né? E aqui ele volta a falar. O coração, por exemplo, necessita de sentimentos para sentir. Para sua apreciação, existe um tanque universal de emoções. Desejo, medo, cobiça, amor, gentileza, simpatia, compaixão, inveja, ciúme, etc. O intelecto requer pensamentos que são retirados de um vasto mundo de ideias. Então, todas essas emoções, incluindo o próprio intelecto, incluindo os pensamentos, são objetos, tá? Segundo Vedanta. São todos objetos que vão me permitir a experienciação. A Elisângela está aqui, a Elizabeth está aqui, né? Então, gente, é interessante, porque essa questão do conhecimento, da percepção e da experiência, ela acontece, inclusive, a respeito dessas emoções. Por quê? Imagina o seguinte, que eu nunca tinha sentido cobiça na minha vida. É isso, desculpa, tá ruim de novo o som. Eu acho que eu coloquei o livro em cima, agora melhorou? Melhorou. Acho que sim. Do lado aqui, ó, então, assim, é interessante que os sentimentos, né, eles são percebidos também de uma forma diferencial. Porque imagina o seguinte, uma criança, ela não tem noção de que ela tem um sentimento de cobiça, por exemplo. Ao longo do tempo, como ela vai amadurecendo, ela vai se percebendo em algumas situações onde ela sente a cobiça. Mas como que ela sabe que aquilo é cobiça? Provavelmente através da inferência. Né? Então, existem alguns significados de cobiça que ela vai lendo e vai percebendo através de outros experienciadores, e aí quando ela sente, ela fala, epa, acho que isso daqui é cobiça. A mesma coisa inveja, a mesma coisa paixão, né? Quando todo mundo em algum momento se apaixona pela primeira vez, né? Como que a gente sabe que aquilo é paixão? Através da inferência. Então, acho que eu já ouvi alguém falando que quando eu sinto umas borboletinhas na barriga, eu estou apaixonado. Né? Quando eu fico pensando muito numa pessoa, eu estou apaixonado. Então, através da inferência, eu chego à conclusão de que eu estou apaixonado, que eu estou sentindo paixão. Então, todas essas percepções da nossa vida, do conhecimento do nosso próprio ser, vem através desses dois fenômenos, percepção e inferência. Tá? E aí, ele diz o seguinte, pessoas que não estão satisfeitas com sua vida, querem sentir algo especial e extraordinário, frequentemente criticam o Vedanta como sendo um caminho meramente intelectual. Muita gente que fala isso, que o Vedanta parece frio, parece muito intelectual. Né? Por se tratar de um conhecimento, ele não ter todas essas alegorias de uma religião, de uma filosofia, algumas pessoas falam isso do Vedanta. Tá? E aí ele diz o seguinte, que tem gente que sente
que sente que a vida está toda certa e que não precisa, então, investigar, né, o ser. Mas aí ele afirma, você é anterior ao que pensa e sente. Não somos nem contra sentimentos ou pensamentos, nem a favor. Eles são um simples fato da vida. Mas é errado dizer que Vedanta é um conhecimento intelectual, porque nenhum conceito pode descrever você, que é tudo que existe. Isso não significa dizer que o intelecto, que é apenas uma função da consciência, não esteja intimamente envolvido no conhecimento do ser. Portanto, a ideia de que ele deveria ser transcendido ou descartado não está correta também. Sem o intelecto, você não pode conquistar a liberação. Então, no capítulo 2, a gente viu uma série de equívocos que a gente fica comprando nesse caminho de busca espiritual. Inclusive, um deles fala sobre a não-mente, sobre desativar a mente, sobre deletar a mente, né? Dizendo que a mente ela é uma sabotadora do nosso processo de iluminação. E aqui o Vedanta diz que não, que a mente, o intelecto, faz parte desse processo investigativo. Ela é também um objeto, como todos os outros, né? E a gente, nesse caso, pode contar com a mente como uma ferramenta, né? O intelecto como uma ferramenta investigativa. Tá? E aí ele continua. Gente, só para esclarecer aqui para vocês, né, quem está acompanhando o livro, aqui na Sangha, nesse momento, a gente não faz uma leitura completa. A gente vai pegando os trechos mais relevantes para trazer a nossa percepção, tá bom? Então, quem está seguindo aí, vão ver que em algum momento a gente vai pulando os trechos. O resultado final da investigação vedantina não é o conhecimento intelectual do ser. O conhecimento, eu sou a consciência ordinária, sem ação, despreocupada, não nascida, destrói a noção. Eu sou uma entidade pessoal, limitada, sujeita ao sofrimento. Desaparece por si só, deixando você como sempre foi, livre de conceitos e livre da experiência em si. Então, é um resultado, é um processo super fluido esse Vedanta, né? Você não precisa necessariamente, aceitar ou querer transformar a sua vida a partir daquilo que está vendo, porque você não é um fazedor de ação, você simplesmente é o ser. Segundo o Vedanta, nós só estamos ignorantes de quem somos. E à medida que a gente vai se apartando dessa ignorância, revelando esse conhecimento e rasgando esse véu da ignorância, automaticamente, naturalmente, a gente vai se livrando de toda essa porrada de conceitos que a gente foi assimilando ao longo do tempo. Desde nosso primeiro dia de vida, né, até gestacional. Tem muitas percepções que a gente faz inferenciais em estado gestacional. Né? Tem vários relatos, inclusive, de processos de terapia, regressão, né? Onde o ser fala, nossa, eu tive a impressão de que eu tinha uma percepção dos meus pais, por exemplo, desde quando eu estava na barriga da minha mãe. Então, essa percepção, ela fica o tempo todo trazendo uma série de conceitos que vão virando crenças, né, na nossa mente, que vão nos convencendo de que aquilo que a gente está experienciando somos nós, quando, na verdade, a nossa entidade experienciadora, ela só faz parte do nosso ser, que é maior que isso. Tá? Então, conforme a gente vai entendendo esse fenômeno, a gente naturalmente vai se livrando de todas essas crenças que nos limitam nessa condição de ser indivíduo. Tá? Então, a partir do momento que, lá atrás a gente já falou sobre isso, eu me enxergo como indivíduo, eu me aparto, né, da natureza do meu ser, porque eu vou me identificar com esse cubinho de carne aqui chamado Thaís, que na realidade é só uma entidade experienciadora do meu ser, a qual eu tenho
dia e hora para terminar, né? Assim como teve o dia que começou, que é a data de nascimento. E, então, é uma entidade experienciadora finita. Essa entidade experienciadora finita faz parte de um processo de aprimoramento do meu ser, que é mais, que está além disso. Bom, então, esses conceitos todos vão nos libertando de todos esses objetos que surgem aí no nosso campo, que são aparentemente reais e ficam a vida toda tentando nos convencer que são reais, de fato. Tá? Então, a realidade aparente não é necessariamente a realidade real. E aí, aqui na sequência, ele diz o seguinte, gente: o ser não é um objeto. Se o ser se tornar um objeto, a gente teria que dividir o nosso ser em dois, para que um ser fosse um observador e o outro fosse um objeto. Né? Só que o ser, ele é indivisível. Não é um objeto, portanto. Ele é consciência não dual. Tá? Então, de novo, quando eu sou indivíduo e o resto está além de mim, eu fico nessa consciência dual. Existe algo fora de mim. Tá? E aqui ele diz: o ser é consciência não dual. Portanto, ele é indivisível. Mesmo que você conseguisse dividir em dois, ambas as partes teriam a mesma natureza e não se ganharia nada, porque a experiência de ambas as partes seria a mesma. Além disso, mesmo que o ser fosse divisível, quem iria dividir? Como não é um agente, ele não pode dividir esse jeito. Por fim, a experiência parece ser uma questão de um sujeito consciente experienciando um objeto inerente, mas consciência é tudo. É o sujeito e o objeto, que nunca é inerte. Thaís, Oi? desculpe, o som não tá bom ainda. Sério? Tá ruim? Pra mim tem horas que eu não consigo nem ouvir, na verdade. Eita, mãe. Talvez com o microfone, não sei se... Thaís, está muito ruim o som. É algum problema aí no teu som. É muito ruim. Agora vai ficar bom para mim também. E aí, continuando aqui, então, parágrafo, portanto, parece que no que concerne ao conhecimento do ser, Deus cometeu um erro. Aqui é o James com o humor dele, né? Que é super interessante, assim, a forma bem humorada que ele coloca. Se Deus quisesse que soubéssemos quem somos, ele nos teria dado um meio de conhecimento apropriado. É por isso que frequentemente você escuta o refrão: ó ser, o ser é um grande mistério. Ele está além de tudo. Ninguém pode saber o que é. Ele permanecerá eternamente um mistério. As pessoas podem se tornar bem românticas quanto à impossibilidade de se conhecer Deus. Parece excitá-las, né? Então, a gente vive e cresce com esse conceito, né, de que Deus, ele é o desconhecido, né? Muitas pessoas tratam Deus como desconhecido. E esse desconhecido, por ser desconhecido, acaba sendo até um processo excitante mesmo. Fala, será que é desconhecido mesmo, né? Aí a gente entra dentro daquele shopping de misticismo, de espiritualidade, de coisas de todo valor, né? E promete que a gente vai conhecer Deus, né? E ele continua aqui, o James continua nessa elucubração que é muito interessante, né? Sobre todos conhecem objetos, mas ninguém conhece o sujeito. E aí ele fala que Deus, criou o mundo em 6 dias. E ele está falando sobre a criação do mundo, né? A partir dessa ótica que a gente aprende aí nas religiões de um modo geral, né? Criar o mundo em 6 dias deve ter sido um grande trabalho. Depois de criar todas as coisas sobre as quais nós supostamente temos domínio, supostamente, hein, gente? Parece que o Criador deixou o melhor por último, ou seja, nós. Então, ele começou criando todos os objetos do mundo, né? E depois deixou a gente por último. Quando ele deveria ter saído para se divertir no sábado, né? Que diz que Deus
descansou no 7º dia, né? No sábado à noite, antecipando os seus dias de descanso, ele ficou até tarde nos criando. Talvez os corpos estivessem numa linha de produção, imaginem a cena, né? Com os cérebros todos empilhados ao lado, e conforme os corpos passavam, né, naquela esteira, o Criador inseria os cérebros. Mas porque era muito tarde e o pobre Deus estava exausto, após 6 dias de trabalho árduo, ele acidentalmente colocou o cérebro voltado para fora, ou seja, extrovertido, né? Em direção ao mundo dos objetos, ao invés de voltado para dentro, em direção do ser. E, bem, o restante é história. Todos conhecem os objetos, mas ninguém sabe quem é. É muito interessante, né? Essa forma que ele colocou isso. E de fato, a gente passa a vida conhecendo objetos e sem saber quem a gente é, sem se conhecer, né? O autoconhecimento não é matéria que a gente aprende em lugar nenhum, né? A gente é o tempo todo convidado a extroverter o nosso conhecimento, ao invés de olhar para dentro. Contudo, olha só, tem um alento aqui. Nós fomos afortunados, porque há um homem santo na Índia, de nome Kalki, um avatar, que pode nos salvar desse erro de Deus. E aí ele continua. Por $5.000, ele irá mudar a direção do seu cérebro. E você vai saber quem é. Parece que um monte de almas ávidas aceitaram a oferta, já que agora ele possui um enorme templo dourado. Então, olha só, o tal do Kalki vendeu essa ideia e construiu um templo dourado. Qualquer semelhança com tudo que a gente já viveu e construiu em torno das religiões, né? Qualquer semelhança com todos os templos dourados que a gente vê por aí, na Europa, em todos os lugares do mundo, inclusive na Índia, de onde vem aqui o conhecimento do Vedanta, é mera coincidência, né? É uma boa notícia para os não iluminados, porque o preço da iluminação parece ter caído recentemente, em virtude de uma maior oferta do lado dos fornecedores. Porque, olha, o fornecimento cresceu desde lá, hein? De 3.000 anos para cá, como tem fornecedor de iluminação, né, gente? É o que a gente mais vê. Os gurus que prometem a iluminação, que prometem a liberação do ser. Se os instrumentos que nós possuímos não são adequados para o conhecimento do ser, então como vamos conhecê-lo? Parece que a consciência queria que nós soubéssemos, porque há muito tempo atrás ela revelou a ciência do conhecimento do ser, Vedanta, precisamente por esse motivo. Então, o nosso professor Arlindo fala que o James conta essa história toda resumida, dizendo que Deus fez o mundo, né, e o homem em 6 dias. Aí, quando ele foi descansar no 7º, ele descobriu que ele tinha cometido esse erro do cérebro extrovertido, e para consertar esse erro, ele nos deixou o Vedanta. Então, é essa historinha que conta sobre o Vedanta, e o James trouxe essa história para o nosso professor, que já contou para a gente também. Então, o Vedanta é, segundo eles, um manual do ser, um manual do ser humano que nos ensina a viver e a lembrar de quem somos, tá? É bem interessante essa forma de ver, né? E depois, com o tempo, conforme a gente vai aprofundando, a gente, de fato, vai concluindo que é um manual mesmo. Você fala, meu Deus do céu, eu nunca tinha pensado sobre isso, mas é um manual, tá? De fato é. E aí, ele começa a trazer para a gente, aqui na sequência, algumas expressões, algumas constatações que são muito importantes para que a gente prossiga nesse conhecimento do Vedanta, tá? Ele começa dizendo sobre o que o Vedanta não é, tá? Então, a primeira coisa que ele fala, o Vedanta não é uma filosofia, tá? Por que o Vedanta não é uma filosofia? Porque a filosofia, ela é um conjunto de ideias, né, argumentos e crenças de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos que, a respeito de uma conveniência do que se quer viver socialmente em determinado momento do mundo, tá, e da sociedade. Então, é perene, ela vai se dissolvendo. Ele dá o exemplo aqui de Marx,
que trouxe, né, o comunismo, depois ele fala do existencialismo, e ele pergunta, onde que está o existencialismo hoje? Ele não é mais conveniente, então ele não existe. Tá? Então, as filosofias, elas não duram, justamente porque elas são feitas, né, elaboradas, ali para servir as necessidades daquele momento de algumas pessoas. Tá? E aí ele continua dizendo que é muito importante apreciar o fato de que Vedanta não veio de seres humanos. Então, como é que pode ser uma filosofia desenvolvida, né, por seres humanos se ele não veio dos seres humanos? E justamente porque nós somos limitados. Como é que a gente, não conhecendo o ser, a gente pode elaborar sobre o ser? Se o nosso cérebro está extrovertido, não tem como a gente saber, né, de uma forma completa sobre o ser. A gente não tem conhecimento, nós somos ignorantes do ser. Então, não teria como a gente, nós, seres humanos, termos desenvolvido Vedanta, tá? Na sequência, ele diz também que não é uma religião e nem um caminho espiritual. E ele fala sobre as experiências místicas, né? Vedanta não é o resultado de experiências místicas, de epifanias. É responsável por experiências místicas, por quê? Porque o Vedanta é o conhecimento do ser que experiencia também, né, o misticismo. Mas isso é muito pouco, é só uma parte desse processo de conhecimento, tá? Porque continua sendo experiência. Então, misticismo precisa ser experienciado. E a experiência não reflete o conhecimento, né? O total conhecimento do ser, que é o que acontece aí dentro do conhecimento do Vedanta. É o conhecimento por trás de todas as religiões e os caminhos espirituais. Então, na Índia, existem os Vedas, né, que são conhecimentos a respeito de entidades, de seres sobrenaturais, que são chamados de avatares, e ainda assim, o Vedanta, o que é? É o final dos Vedas. É quando você já cansou de vivenciar essas entidades místicas e você quer saber o final da história. Tá? Então, é como se os Vedas fossem como um filme, né, e que se passa em vários tempos, em várias etapas, e quando você chega no final da etapa, você fala, tá, mas eu quero agora o resumo da ópera, me dá o resumo da ópera. Aí vem o Vedanta, que Anta significa fim, né, e o Veda significa esse conhecimento. Então, o conhecimento é o conhecimento que finda a busca do ser pelo sua verdadeira natureza, tá? Então, tá tudo, todos os conhecimentos místicos estão dentro de Vedanta, mas Vedanta é mais do que isso. Vedanta sobrepõe, né, extrapola esses conhecimentos místicos. E aí, essa é uma parte que pega, né? Na maioria das pessoas que ainda estão vinculadas com os conhecimentos místicos. Inclusive, aqui na Arca, né, a gente tem esse apego pela experiência através da ayahuasca. Deixa eu perguntar para vocês, está chegando para vocês em tempo ou está chegando atrasado a fala? A fala que para mim está em tempo, só a imagem que está um pouco paralisada. Está com delay a imagem, né? Isso. Tá com delay bem pequeno. Então vamos ver se melhora. Mudei aqui a conexão. E para a gente continuar, a gente precisa ver, não é
é, das nossas experiências. Precisa. Ela caiu. Já volta. Ah, ok. Voltei? Voltou. Eba! O Cris deve estar se remexendo aí, né, Cris? Com a situação aqui, porque o Cris é o nosso super técnico da informática. E hoje é dia, o campo. Mas o áudio está chegando para vocês tranquilo, né? Tá. Bom, então, ele diz o seguinte, que aqui na sequência, né? A gente se vê como o suprassumo das coisas, achando que tudo surge de nós, tudo que é significativo, né? De qualquer maneira, as origens do Vedanta são razoavelmente sem importância, porque ele faz o que se propõe a fazer, que é nos liberar dessas crenças, a gente não precisa delas, chegar à conclusão de que a gente não precisa desses objetos. Nós dizemos que ele fala aqui um termo, né? Apuru Sheya Janana. Apuru Sheya Janana. Que é, cadê essa palavra que está aqui? Aqui, ó. Apuru Sheya Janana. É uma palavra em sânscrito, né? Que significa que não vem de uma pessoa, ou seja, nós não somos o centro do universo, né? Aí ele fala mais uma coisa importante do que não é. Não é informação canalizada, tá? Por que não é canalizada? Porque para ser canalizada, teria que vir através de um ser humano. E o ser humano é um misto de conhecimento e ignorância, né? Então, se passar pelo filtro do ser humano, inevitavelmente, se passasse, viria com um pinguinho de ignorância. Ou um pingão de ignorância, dependendo do tamanho da ignorância do canalizador, né? Então, não é uma informação canalizada, porque não depende do ser humano, não veio daqui, tá? E aí ele começa a falar sobre o que é Vedanta de fato. É conhecimento revelado. E ele dá um exemplo aqui sobre o conhecimento revelado. Um bom exemplo desse tipo de conhecimento é a descoberta de Einstein da lei da relatividade, da gravidade, ou a descoberta da eletricidade por Thomas Edison. Descobrir significa deixar à mostra algo que estava presente, mas previamente desconhecido. Relatividade, gravidade e eletricidade descrevem como o mundo funciona de acordo com as leis da física, não de acordo com Einstein ou Edison. Eles foram só entidades percebedoras, né? Então, eles conseguiram perceber esses fenômenos que já aconteciam bem antes deles, tá? A gravidade, a relatividade e a eletricidade não se importam se você acredita nelas. Então, de novo, né? Aqui eu estou com a luz acesa. Existe uma eletricidade ali. Se eu estou acreditando que tem eletricidade ou não, tá tudo bem, a luz continua acesa, né? E a eletricidade continua presente aqui, independente de eu acreditar ou não nela. Elas operam da mesma maneira, quer você compreenda ou não. Conhecimento do ser está sempre aqui, bem na frente do nosso nariz. Mas porque estamos cegos pela dualidade, nós não vemos.
Então, de novo, tudo depende do grau de ignorância que a gente se encontra. Mas o conhecimento se encontra aqui e agora, dentro de nós e pervadindo a tudo, inclusive a nós, né? Então, é só uma questão de a gente descobrir esse conhecimento. Aí ele fala sobre outros exemplos, né? Então, mas que basicamente a gente precisa confiar no conhecimento e não nas pessoas. Isso não quer dizer que as pessoas sejam ruins, mas elas são, de algum modo, ignorantes. E mesmo que sejam iluminadas, elas vão transmitir o conhecimento através da experiência que elas tiveram, que não necessariamente vai refletir a minha experiência de vida, aquilo que eu trouxe ao longo da minha caminhada, né? Então, é por isso que o conhecimento é puro, ele é independente do ser experienciador, tá? E então, até agora ele falou, dando esses exemplos, né, do Edison e do Einstein, ele está falando de ciência materialista, né? Então, como que funciona a ciência no mundo? Basicamente, os descobridores colocam o nome deles nas descobertas, né? E aí ele diz, uma diferença entre Vedanta e a ciência materialista moderna é que uma está focada em objetos e a outra tem seu foco no sujeito, na consciência, né? A plena consciência. E é importante saber, contudo, que Vedanta não tem disputas com o conhecimento material ou psicológico obtido através de meios impessoais, ou seja, experimentação. Aí no capítulo 6, ele vai introduzir o conhecimento dos corpos sutil e causal obtido nos últimos 50 anos, que acredito contribui com o Vedanta como meio de conhecimento do ser. Então, o Vedanta ele vai, de alguma forma, inserir esses conhecimentos todos nesse balaio, né, e compilar esses conhecimentos como sendo parte do todo. Então, também não seria razoável o Vedanta excluir o conhecimento, né, da ciência materialista, porque também é um objeto que nos auxilia a perceber o mundo, tá? Então, o Vedanta ele não é excludente, pelo contrário, ele é tudo manifestado em uma única fonte, tá? E aí ele fala exatamente isso na sequência. É o conhecimento de tudo. O cosmos, a psique e a pura consciência, enquanto a ciência materialista abrange apenas o cosmos, a psicologia científica abrange apenas a psique, o Vedanta abrange tudo, tá? Então, a gente entende que na nossa busca dentro desse shopping espiritual, né, de uma série de ofertas que a gente já aceitou aí acerca desse experimento do nosso ser, né? Todas essas buscas, através desses outros endereços, foram buscas incompletas. E o Vedanta, ele vem reunir tudo isso dentro de uma visão universalista sobre o ser, tá? Então, uma visão completa do ser. Aí ele fala o seguinte, nem a ciência materialista, nem a psicologia compreende a relação entre elas. Elas vivem se defendendo e se construindo e se reinventando sozinhas, de forma isolada, né? Muito menos com a consciência universal, pois seus campos e métodos de investigação se excluem mutuamente. Como seres humanos, somos uma combinação de consciência, que alguns chamam de espírito, e matéria. E existimos em um mundo complexo de leis e forças. Portanto, para podermos nos entender, precisamos de um meio de conhecimento completo, que é o que eu acabei de falar, né? E esse meio de conhecimento completo, mais para frente, ele vai dizer que ele vai se organizar em 3 ordens de realidade não dual, tá? E aí começa a entrar a parte divertida e importante, né? Bem valorosa desse capítulo aqui, porque, como eu disse para vocês, são conceitos que depois vão permear os próximos capítulos e
o próprio conhecimento do Vedanta, tá? Então ele começa a falar o seguinte: as 3 ordens de realidade não dual são, número 1, a pura consciência. A pura consciência, ela tem duas formas de manifestação. Uma é com a capacidade de criar, tá? Essa forma de pura consciência com a capacidade de criar tem um nome, se chama Ishvara. Tá? Então, aqui é a primeira vez dentro desse estudo que surge o termo Ishvara. Ishvara, então, é pura consciência com capacidade de criar. O que a gente chamou até agora de Criador, que algumas religiões chamam de Deus, tá? Vedanta chama consciência com capacidade de criar de Ishvara. E consciência sem capacidade de criar e manifesta de Paratma. Ok? Então, esses são 2 termos muito importantes, relevantes dentro do Vedanta, que representam uma das 3 ordens da realidade não dual. A segunda ordem são os objetos materiais, tá? Esses objetos materiais dentro do Vedanta se chamam Jagat. E a terceira ordem é quem? O indivíduo, Jiva. Então, nos outros capítulos, eu adiantei para vocês que chegaria o momento que a gente começaria a ver as coisas por múltiplas ordens, né? De uma forma multidimensional. Então, aqui começa esse conhecimento, tá? Através dessas 3 ordens de realidade não dual. Ainda sem aprofundar muito nesse estágio, o James diz, podemos dizer que os indivíduos são pequenos aglomerados de consciência, que a gente já chamou aí de centelhas divinas, né? Tem uma série de nomes aí para esses pequenos aglomerados de consciência. Com vontades e desejos, com vários valores e prioridades. É só isso, gente. Nós somos, o ser é só isso. Ele se resume a isso. Só que a partir disso existem infinitas complexidades que são criadas através dessa realidade aparente, através dessa infinidade de objetos que aparecem no nosso campo. Mas o mecanismo é basicamente esse, tá? Aglomerados de consciências com vontades e desejos, com vários valores e prioridades. Precisamos entendê-los pelo que são. Eles se encontram envolvidos em um mundo de objetos materiais densos e sutis, que estão sujeitos a forças e leis impessoais. Então, eu posso dizer, assim, pela experiência breve que eu estou tendo do Vedanta, mas muito relevante, que uma das consciências, uma das conclusões que foram mais relevantes para mim até esse momento é que Ishvara é impessoal. Ele não fez um mundo para eu viver, né? Ele não fez a Tailândia. Não existe um mundo customizado para mim. Quem customizou esse mundo fui eu. Então, a partir do momento que eu vejo as coisas de uma maneira impessoal, eu consigo enxergar com impessoalidade, ou seja, sem me identificar, né, com essas emoções, com toda essa avalanche de objetos, o mecanismo que está por trás disso. E posso dizer para vocês, gente, que isso é muito libertador. Isso é muito simplificador da vida, sabe? A gente passa a enxergar, a partir desse momento que a gente se dá conta que Ishvara é impessoal, a gente passa a enxergar com muito mais clareza a vida, o mundo dos objetos, né, Jagata, e tudo isso que existe no nosso campo, tá? Então, aí, essas palavrinhas mágicas aqui, que são os conceitos básicos,
são conceitos que vão aparecer e reaparecer o tempo inteiro dentro dessa busca desse conhecimento, tá? Então, Ishvara, Paramatma, desculpa, Jagat e Jiva, os 4 principais. E aí ele fala o seguinte: se os indivíduos não entenderem a estrutura dos mundos, objetivo e subjetivo nos quais eles vivem, seu conhecimento estará incompleto e seu sofrimento não irá reduzir. Então, basicamente, né, de uma forma mais direta, ele está falando para a gente: se você não desvendar, você vai continuar nessa samsara de vida e morte, vida e morte, vida e morte, esse círculo infinito, esse ciclo infinito de sofrimento, né? Então, é basicamente um decodifica-me ou eu te devoro. A gente vai continuar sendo devorado por esse sistema voraz e impessoal. Ele não tem nada contra a gente. A gente é que cria todo esse aparato gigantesco de coisas complexas e acaba sendo devorado por ele, tá? O terceiro aspecto do Vedanta é a pura consciência com e sem sua capacidade de criar objetos. É chamada de Ishvara em nossa tradição, mas se você insistir em uma palavra ocidental, poderá chamá-la de Deus. Não gostamos da palavra Deus devido às ideias malucas que as pessoas pregaram na religião, né? Inclusive, e principalmente no nosso caso dos ocidentais e do cristianismo, a maluquice de que Deus é punitivo, né? Acho que essa é a maior maluquice que deixa a gente sempre nesse estado de penitência, de culpa, né? De punição, de autossabotagem, tá? Então, Deus aqui pode ser comparado com Ishvara se a gente estiver disposto a ressignificar todos esses aspectos que foram inseridos na nossa mente como crenças limitantes, né? Crenças controladoras. Não há muito a se falar sobre a consciência universal, a parte dos objetos que nela aparecem, porque apesar de ser a peça mais importante do quebra-cabeça existencial, ela é bastante simples e mais sutil do que o mais sutil dos objetos. Ou seja, não tem como a gente comparar Ishvara com qualquer objeto do campo de Jagat. Porque Ishvara está em uma ordem e Jagat, o que a gente costuma fazer é objetificar Deus. A gente aprendeu isso, né? A enxergar Deus como um objeto, como um indivíduo, como algo material que possa ser sentido, né, percebido através dos nossos 5 sentidos. E então aqui ele diz que Ishvara e Jagata estão em ordens distintas. Então ele é muito mais sutil do que qualquer objeto de Jagata, tá? Temos muito mais para falar sobre a consciência universal no seu papel de criadora dos indivíduos, sobre os indivíduos em si e sobre os objetos com os quais eles interagem. Para ser livre, eu preciso me ver, me compreender como sendo todo, não apenas como uma consciência isolada dos objetos que nela aparecem. A iluminação não é uma experiência que libera, é o conhecimento total de mim mesmo como consciência universal e como os objetos aparecendo em mim. Leva tempo para o conhecimento do ser se tornar completo, porque a ignorância é terrivelmente persistente. E Jagata, gente, é muito sedutora. Esse mundo dos objetos é muito sedutor. A gente fica o tempo todo caindo na pegadinha do desejo e da aversão, né? Então, quando a gente... o desejo, na verdade, é o contrário da aversão. E a gente fica nessa dualidade maluca, né? Desejando ou não desejando. Querendo porque queremos e não querendo porque não queremos. Sem entender a natureza das coisas, tá?
Então, você tem que ouvir os ensinamentos muitas e muitas vezes e ir se livrando aos poucos dessa ignorância acumulada, né? E na sequência ele fala sobre o que é o conhecimento. O conhecimento, ele tem uma terminologia precisa, segundo o James aqui. Quando usa as palavras, você deveria saber o que elas significam. Todo mundo concorda com o que se refere à palavra árvore, mas nem todos concordam com o que se refere à palavra Deus ou consciência. Conhecimento é uma palavra que temos usado até agora sem uma definição adequada. E aqui ele vai definir para a gente. Conhecimento é algo que não pode ser negado, algo com o qual você sempre pode contar. Informação, conhecimento. Aí um exemplo, né? Não é conhecimento saber que as ações da General Motors valem $43 hoje. É informação, porque amanhã pode valer 42. Você não pode contar para sempre com esses 43. Então, o conhecimento está além da experiência. Ele supera a experiência. É extremamente importante saber que você pode atuar na sua vida confiantemente com base no conhecimento, mas que sua confiança está sempre comprometida quando opera somente com base no que é obtido através da experiência. É muito interessante isso que enquanto eu estava lendo, eu lembrei de uma passagem aí que aconteceu comigo e com a Nath. Acho que a Nath está aí ainda, né? Teve uma semana, acho que foi semana retrasada, eu precisei comprar uns cristais. E aí a Nath falou, eu sei de um lugar que vende cristal bem barato, um preço bem legal, que fica lá na Lapa, nem lembro se era Lapa mesmo, acho que era. Aí ela falou o nome, descobriu o nome do lugar e eu coloquei no Waze, né, para chegar nesse lugar. Conforme a gente foi se aproximando e ela olhou em torno, ela falou, nossa, não é aqui não. Eu tenho outra impressão do lugar onde eu fui. Não parece que é aqui, né? E aí eu falei, mas Nath, você falou o nome do lugar e eu coloquei no Waze. Então é aqui sim. E aí foi muito interessante porque a gente foi no lugar, entrou, comprou tudo que tinha, saímos e ela continuou com a impressão de que não era aquele lugar. Ela falou, então, tinha umas coisas parecidas, mas tinha umas coisas muito diferentes. E aí, enquanto eu estava lendo isso, aqui do livro, eu estava lembrando dessa passagem e falei, foi exatamente, o Waze naquele momento representou o conhecimento e a Nath estava representando a experiência que ela teve daquele lugar, né? Todo o entorno pode ter mudado do tempo que ela foi para o momento que a gente voltou lá, né? Então, a experiência, ela está o tempo todo perene, ela está o tempo todo sujeita à alteração. Já o conhecimento, não. Então, se eu tivesse acreditado na Nath aquele dia, a gente não teria entrado na loja porque ela achava que não era aquele lugar, né? Mas aí eu confiei no conhecimento do Waze. E a gente faz muito isso no dia a dia, né? Teve uma vez, até contei para vocês, acho que não foi com essa turma, foi com a turma passada, que teve um dia que eu tive que ir no Ceasa e na volta a pessoa que estava comigo resolveu não acreditar no Waze e fazer o percurso que ela estava acostumada a fazer. E o percurso que era para durar 35 minutos, durou 1h e 45 minutos, porque ela resolveu ir por um caminho que estava todo interditado. E a gente teve um transtorno gigantesco, porque ela quis confiar na experiência dela, ao invés do conhecimento do Waze sobre aquela situação, né, daquele momento. Então, a gente vive teimando, querendo sobrepor a nossa experiência ao conhecimento, né? E aqui o James começa a fazer esse alerta, porque esses dois meios, né, de descoberta, que é a experiência e o conhecimento, eles são iguais, mas eles parecem diferentes pelo nosso nível de percepção. Então, ele faz até um desenho aqui que eu reproduzi para vocês, né, dizendo que um representa o conhecimento, outro representa a experiência. Eles têm o mesmo tamanho, mas a nossa forma de perceber é diferente. Tá? Então, a experiência, ela sempre vai passar pelo nosso filtro pessoal.
pela nossa capacidade de percepção. Já o conhecimento, não, ele é puro. E o que a gente tem que fazer é confiar no conhecimento e renunciar a essa necessidade de perceber e de filtrar o conhecimento de acordo com aquilo que a gente já viveu. Se aquilo que a gente já viveu foi suficiente para nos tornarmos maduros, a gente não precisa, então, desse conhecimento. Uma vez que a gente precisa desse conhecimento, a gente tem que confiar no conhecimento da forma que o Vedanta pede que a gente confie, tá? Então, o que ele fala? Como que o Vedanta funciona? Como é que faz para esse Vedanta funcionar, né? No nosso meio normal de conhecimento funciona porque existem objetos que podem ser conhecidos. Mas uma vez que o ser está além da percepção ou da dedução, ele não pode ser conhecido como objeto. Yoga, por exemplo, e outras práticas lhe dão a experiência de vários estados sutis da mente. Mas o Vedanta não lida com a experiência do ser, porque, conforme dissemos anteriormente, você já está experienciando o ser. A gente já é o ser. A única coisa que a gente precisa é descobrir que a gente é o ser. Se dar conta, sair do estado de ignorância de que não somos o ser. Tá? Então, não precisamos de experiência para isso. Nós já estamos experienciando o nosso ser dentro dessa entidade experienciadora chamada Jiva. Tá? Então, um outro significado para Jiva é entidade experienciadora. Então, somos o ser. Tá? Também não precisamos provar que você existe. Acredite ou não, algumas pessoas no mundo espiritual realmente levam a sério quando lhes dizem que elas não existem. Os budistas estão dizendo isso sempre, desde sempre. O ser não existe, é tudo vácuo, vazio. E a multidão moderna do Neo-Advaita, Deus nos abençoe, não se sente envergonhada de dizer o mesmo. Nós dizemos que existe apenas um ser, e que ele é tudo e está sempre presente. Sendo justo, talvez eles queiram dizer que o ego não existe. Existe, tá? O ego é um dos aparatos, uma das ferramentas, um dos objetos que nos auxiliam a perceber a real natureza das coisas. Então, não tem lá no capítulo 2, a gente viu isso, não tem como a gente deletar o ego, matar o ego, enfraquecer o ego. A gente só precisa saber dar ao ego o valor que ele tem dentro desse processo de construção de conhecimento do ser, tá? Quando dá ruim, significa que a gente deu muita força para o ego, o que a gente depositou no ego, uma função que ele não tem, que é de nos representar. Essa não é a função do ego. O ego também é uma parte de experienciação do nosso ser, tá? Então, segundo o Vedanta, ego é objeto também. Não é real, mas não é não existente. Então, né, o ego é aparentemente real. Não é preciso dizer que você não existe ou provar que você não existe, porque é autoevidente que você existe. Você não precisa de um espelho para saber que tem olhos, pois o próprio ato de olhar prova a existência dos olhos. E você não pode negar a existência de algo, a não ser que esse algo realmente exista. Nada é não existente. Então, logo você pense sobre algo, ele existe, porque os objetos não são nada mais do que pensamento dos objetos. E como temos visto, a experiência somente ocorre numa mente aparentemente consciente, como pensamentos e emoções. Portanto, não existe isso de não existência, a parte da ideia da não existência, tá? Então, a gente precisa só entender essa visão geral, como que as coisas se organizam em diferentes ordens, né, segundo o Vedanta, para que a gente passe a dar para cada objeto o seu real valor, nessa investigação do nosso ser, nessa percepção do nosso ser natural, né, da real natureza do nosso ser. E aí ele começa a falar aqui sobre 3 partes importantes que a gente já falou também nos outros capítulos, né, sobre estudar Vedanta. Então ele diz o seguinte, que a gente não pode estudar Vedanta. De que maneira? Como autodidatas. Por quê?
porque como autodidatas, a gente vai, a gente não, a nossa mente, o nosso intelecto vai dar um jeito de nos driblar dessa busca real, né? Colocando, empacotando o Vedanta com o papel contaminado que a gente tem sobre a percepção do nosso mundo, tá? Então, segundo o conhecimento, o repasse de conhecimento, essa tradição, né, do Vedanta, o Vedanta ele é aprendido e não estudado. Ele precisa sempre de um professor realizado, né, um professor que já se iluminou e que consegue transferir com imparcialidade esse conhecimento, sem passar pelo seu filtro pessoal, tá? Então, esse é um ponto super importante. O que a gente está fazendo aqui nessa sanga é justamente tendo a introdução desse conhecimento para que, no segundo momento, aqueles que se identificarem e quiserem fazer uma imersão, continuem essa caminhada com um professor realizado, né? Que é através dessa parceria que a gente tem com o Vedanta Brasil. Então, a gente está fazendo aqui uma introdução para ver se vocês se identificam. Mas eu não sou professora de Vedanta, a gente está compartilhando conhecimento aqui juntos, né? Estudando juntos. Mas é muito importante que haja um professor nesse processo, tá? E ele fala assim que é perigoso também o Vedanta com autodidatismo, porque a maioria dos buscadores não sabe a real diferença entre conhecimento e ignorância. Tá? A gente só vai descobrir isso quando a gente se permite se olhar ignorante ou se descobre ignorante. Eles confundem suas crenças e opiniões com conhecimento. Isso quer dizer que eu não sou a pessoa que vai me iluminar. A autoiluminação não acontece, segundo o Vedanta, tá? E aí o James fala isso, que existem raras exceções e que é mais seguro que a gente se considere como regra e não como exceção. Raras exceções de seres, né, de entidades experienciadoras que já vieram experienciar essa vida aqui na Terra, quase lá, beirando a iluminação. E aí sentaram na beira do rio e olharam o sol e olharam a lua e respiraram e se iluminaram. Existem seres assim, mas esses são raros, tá? E é bem improvável que um de nós seja um deles, tá? Então é melhor a gente se considerar regra do que acreditar que a gente é exceção e escorregar na banana da ignorância, né? Pisar na casca da banana da ignorância. Eu preciso de um meio de conhecimento impessoal, livre da ignorância, e preciso de alguém que já tenha sido liberado, ou seja, iluminado, né, por esse meio para me ensinar. Também é bom que você saiba que alguém que proclama que a iluminação é, que cita a sua experiência como prova de iluminação e espera que suas palavras sejam vistas como escritura, pode ou não ser iluminado, mas não é qualificado para ensinar sobre o ser, porque ele vai passar para o outro algo que ele descobriu através da experiência dele, que é pessoal e intransferível. Tá? Então, não tem como a gente pegar o conhecimento do ser e filtrar e empacotar dentro do papel da entidade experienciadora. Como entidade experienciadora, a gente é falível, a gente é falho e limitado. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado com essas biografias, de querer se iluminar através da biografia do Gandhi, né, da biografia do Osho. Não tem como, são seres que viveram, fizeram a sua trajetória e descobriram o seu caminho de iluminação, e que é pessoal, que é intransferível, né? Já o Vedanta é o conhecimento, ele não passou por um caminho, ele não passou por uma entidade experienciadora para estar presente em nós e para nós. Vedanta é só a revelação do ser que somos, tá? E aí ele diz o seguinte, ele mesmo, o James, traz a experiência, um pouquinho da experiência dele, né? Falando que cada um tem seu jeito de conhecer e de se liberar, né?
Eu, sincera e entusiasticamente, tentei me liberar por 3 anos, em tempo integral. Lia todos os livros. Fui para a Índia, me entrosei com yogis e gurus. Fiz muitas práticas, mas ainda assim fui reprovado no teste da iluminação. E falhei em me matricular. Fiquei tão saturado que desisti de procurar e prometi, contra todas as probabilidades, me tornar uma pessoa normal. No mesmo dia que encerrei a busca, encontrei meu professor. E ficou óbvio que eu precisava de mais do que uma técnica. Me senti muito pequeno e ignorante, mas ao mesmo tempo foi impressionantemente libertador descobrir que havia um meio de conhecimento impessoal, testado pelo tempo, né? A gente está falando aí de milhares de anos, milênios, e uma tradição respeitável de ensinamentos disponível para mim. Ver o conhecimento do ser funcionando em outro ser humano e compreender que ele havia liberado era tudo que eu precisava, né? Então, desde os tempos imemoriais que existe o Vedanta, tá, gente? Ele tem algumas evidências de que ele está há 5 ou 7 mil anos, eu não me recordo exatamente, na Terra, que ele foi percebido e relatado na Terra há pelo menos 5 mil anos, isso eu tenho certeza, tá? Então, são milênios que esse conhecimento está sendo testado em entidades experienciadoras, nos jivas, e constatado como eficiente, tá? E aí, de novo, o James lembra aqui, para terminar esse capítulo, ele lembra das 3 etapas que precisam ser respeitadas e seguidas estritamente para que esse conhecimento dê certo, tá? A primeira etapa é escutar. Então, como que se aprende Vedanta? Em primeiro lugar, escutando, tá? Ele diz, geralmente quando você escuta algo, imediatamente começa a formular uma resposta em sua mente. Né? Sua mente começa a querer formatar isso que você está escutando e botar dentro do filtro, né, das suas crenças. Então, esse escutar, que na expressão dos sânscritos se chama Shravana, né, a primeira etapa, Shravana, é um escutar de mente aberta, tá? Não é um escutar por escutar e formatar o conhecimento. Você não pode empacotar o Vedanta, de novo, com o seu papel de presente, tá? Vedanta é Vedanta puro e simples. Não tem como você formatar isso. Então, a escuta, o Shravana, ele tem que ser verdadeiro, tem que ser real para dar certo, tá? Segundo estágio é o Manana, está até escrito no pé da página aí. Segundo estágio é olhar para o que você acredita e pensa que é, sob a luz do que você escutou, e não o contrário. Tá? Então, não é pegar o que você escutou e botar dentro do que você acredita ser que é. É você botar você dentro desse conhecimento, se submeter a esse conhecimento. Para refletir corretamente, você precisa entregar sua ideia de quem você é para o conhecimento de quem você é, conforme está sendo revelado pela Escritura. Tá? Então, isso faz toda a diferença. Parece que é algo simples, mas não é. A gente fica sendo atacado o tempo todo pela vastidão, né, desses conceitos que a nossa mente já criou a respeito da nossa natureza, que é o mundo aparente, né, aparentemente real. A gente já foi muito convencido de que essa é a realidade, quando na verdade é apenas um conjunto de objetos, jagat, aparentemente real, né, que refletem uma realidade aparente. A gente precisa se convencer disso para se colocar disponível a fazer esse exercício, né, da reflexão verdadeira, trazer a reflexão verdadeira do Vedanta para a nossa vida. E o terceiro, que é o Nididhyasana, né, a assimilação. Tá? Então, Nididhyasana significa assimilação. Esse é o estágio final, é o resultado de ouvir. Então, uma vez que eu
tenho capacidade de fazer uma audição limpa, sem ruído, e eu tenho disponibilidade de refletir e contemplar essas escrituras tal como elas são, automaticamente eu vou passar a ter uma completa assimilação desse conhecimento. E eu vou passar a enxergar o mundo dos objetos, Jagat, né, como ele realmente é, sem apego ou aversão, sem depositar identidade a esses objetos, né, sem depositar valor maior do que esses objetos têm para o meu campo. Eles estão só me auxiliando a tornar a minha mente mais discriminativa, tá? Isso, gente, parece algo simples, mas é extremamente complexo no sentido de tudo isso que a gente já construiu, né? E isso surge, né, essa ideia, quando surge realmente dentro do nosso ser, quando brota e fortalece dentro de nós, causa uma transformação tremenda, porque a gente passa a se desidentificar e a se desapaixonar por essa vida. A gente se liberta dessas paixões que nos tornam cada dia mais dependentes e presos a ideias, a objetos, tá? Então, parece um fenômeno muito simplista, e é muito simples mesmo, mas o que ele causa de impacto é muito maravilhoso, porque é o que eles chamam de liberação. Também tem um nome, né, no Vedanta, que é moksha. A liberação significa moksha. Depois a gente vai ver mais esse termo de uma maneira mais enfática lá, mais para frente, tá? Então, investigação não significa perguntar quem sou eu. Investigação é a aplicação diária dos ensinamentos às diversas dúvidas perturbadoras sobre o ser, que aparecem na mente como um fluxo inexorável de medos e desejos, gostos e aversões, e que a agitam. Investigação é discriminação, é disciplinar a mente para pensar a partir de uma plataforma de plenitude, não de falta. A gente vê essa falta que ele está falando aqui sobre a escassez. Olha o quanto que a gente se move dentro do nosso dia a dia a partir dessa ideia de escassez. Vai faltar dinheiro, vai faltar amor para mim, vai faltar amigo, vai faltar familiar. A gente está sempre olhando o copo meio vazio, né? A partir do momento que você consegue discriminar a mente, enxergar os objetos com a sua aparência real, né, a gente consegue se libertar mesmo dessa samsara, né, da escassez, dessa roda viva que nos faz aparentemente escassos e buscando nos complementar, né, nos completar. E aí a gente passa a viver o que eles chamam de plenitude, tá? Se você está em um corpo humano, ele fala assim, ó, é preciso a vigilância constante. Então, tem uma expressão que fala que o preço da liberação é a eterna vigilância. Eu me considero um Jiva Mukta, que é um ser liberado, né, um Jiva que atingiu moksha, quando eu me permito estar eternamente vigilante, o tempo inteiro vivendo ao vivo a minha vida e discriminando a respeito desses objetos que estão no meu campo, tá? A partir daí, eu tenho uma garantia vitalícia de liberação. Caso contrário, eu posso a qualquer tempo me vincular a algum objeto ou criar, né, um padrão repetitivo, vinculativo, e voltar para esse estado sansárico, que eles chamam, né, que é do samsara, dessa roda viva, do processo reencarnatório de vida e morte, vida e morte, vida e morte. As pessoas da sala de jantar que estão ocupadas em nascer e morrer, não tem uma música que fala isso? Então a gente volta lá para a sala de jantar, se a gente não tem essa capacidade de discriminar, né? Então a gente tem o tempo todo que se colocar nessa condição de discriminador, de mente discriminativa, tá? De observação real, da real natureza das coisas. Geralmente a mente é sua chefe. Ela pensa por você e lhe diz o que fazer.
a noção experiencial de iluminação é uma tentativa desajeitada de controle, o que é possível, mas não transcendendo ou destruindo a mente. O Vedanta ensina o que a mente é e o motivo pelo qual ela pensa está ou não em harmonia com a realidade. Geralmente não, porque, como a gente falou, a gente é condicionado a nos identificar com objetos que são aparentemente reais. Tá? Os ensinamentos incluem um corpo de conhecimento subsidiário, comentários feitos por grandes sábios, que resolvem certas contradições aparentes, inerentes à natureza da realidade. O aparente paradoxo apresentado pelo surgimento da dualidade, sobreposta à realidade não dual, é um método brilhante, de sobreposição e negação, através do qual a ignorância do ser é removida. Vou ler de novo, que ficou um pouco confuso aqui. O aparente paradoxo apresentado pelo surgimento da dualidade sobreposta à realidade não dual é um método brilhante de sobreposição e negação, através do qual a ignorância do ser é removida. Tá? Então, para a gente sair dessa samsara e dessa ignorância, a gente precisa sair da realidade dual, tá? Que a realidade é não dual. Entender essa questão bem clara do ser, do sujeito observador e dos objetos que devem ser observados dentro desse universo que a gente vive, desse cenário. Tá? Então, basicamente, é isso que o capítulo 2 fala. São regras, capítulo 3, desculpa. São orientações, né, sobre o conhecimento e a forma que a gente faz para acessar o conhecimento, chamado Os Meios de Conhecimento do Ser. Foi o capítulo 3. Tá? Então, dessa maneira, a gente finaliza os comentários desse capítulo. E eu queria saber se alguém tem alguma contribuição ou alguma dúvida a respeito de alguma coisa que surgiu aí durante a leitura. Alguém quer trazer alguma coisa? Oi, Thaís. Oi, Cid. Eu vou falar não é exatamente sobre, também, mas sobre a aula de hoje especialmente, aquilo que eu te falei mais cedo. Enfim, achei muito obrigado pelo convite, estou achando bem interessante. E, enfim, eu venho consagrando a ayahuasca há uns 3 meses e cada vez uma coisa diferente. Então, mas na última vez foi muito difícil para mim. Mas não lá com você, depois daquela eu fui lá no e foi muito forte. Foi uma coisa assim, eu saí de lá desconstruído, demorei dias para... Foi muito, muito estranho mesmo. E assistindo as aulas ontem, os vídeos, eu comecei a organizar assim, um pouco melhor as ideias, me conectou um pouco de volta. Inclusive me lembrou da primeira vez que eu consagrei ayahuasca, eu recebi essa mensagem clara que dizia: você tem tudo de que você precisa. Esse conhecimento sobre Vedanta, né, exatamente essa coisa de parar de buscar objetos, e isso é muito a minha história, porque eu sou compulsivo, tenho uma história de adicção e tal. Eu só fiz essa conexão, achei bonito, isso me trouxe para cá também. É só isso que eu queria dizer. Que bom, Cid. Eu fico muito feliz porque essa sua motivação de estar aqui representa a motivação da maioria de nós, né? Porque, diferente de você, eu, por exemplo, estou há um pouco mais de tempo nesse universo da experiência através da ayahuasca, né? E foi através desse universo que eu passei a sentir falta dessa outra parte da história, né? A parte da organização de todas essas ideias. E eu acho que isso aconteceu também com a grande maioria que está aqui presente e que precisavam de organizar, né, essa experiência, de complementar a experiência. Então, é muito rico isso, porque você só está trazendo para a gente essa reafirmação mesmo de que esse é o caminho, né? Um caminho de organização de todas essas experiências. Caso contrário, a experiência ela corre o risco de ser morta,
né? De não Sim. ter uma real um real significado, uma real função dentro do nosso Sim. processo discriminativo da mente, né? Sim. Então, por outro lado, é bem interessante, porque hoje eu ouvi de uma pessoa, do Alê, não sei se o Alê está aqui hoje, eu não estou vendo todo mundo aqui, pelo celular não dá para ver, mas o Alê que tá com a gente desde o começo aqui do Vedanta, ele falou, ele tá aqui sim, ele falou assim, nossa, Thaís, como que esse processo experiencial da ayahuasca foi importante também para preparar o nosso ser, né? Porque, de fato, a gente já viu uma série de coisas e conforme a gente vai lendo Vedanta e assimilando, a gente vai se lembrando das epifanias que a gente acessou durante esse processo de expansão de consciência, né? Então, é muito complementar esse conhecimento a ponto de a gente ter elegido esse o conhecimento da arca. Faz um tempo que a gente está buscando um conhecimento que seja representativo de fato daquilo que a gente está trazendo de proposta, né, para as pessoas. E o Vedanta, sem dúvida, assim, ele traz a completude, sabe, dessa busca. E ele finda essa busca e a partir disso a gente ressignifica a experiência, né? Porque a gente vê uma série de situações onde as pessoas precisam tomar uma decisão na vida e elas vão tomar ayahuasca para tentar encontrar uma resposta, né? Enquanto que o Vedanta, o conhecimento, ele vai trazer para o ser essa lembrança de quem ele é e essa certeza de que esse aparato que ele precisa para tomada de decisão já existe dentro dele, né? Então, com isso, a gente também faz uma liberação, uma libertação da experiência. E essa libertação, ela só redimensiona e ressignifica a experiência para a nossa vida. Não necessariamente a gente tenha que deixar de ter a experiência. A gente pode ter, mas ela passa a ter outro significado para a gente, né? Então, é muito interessante e isso tem sido magnético, assim, nesse meio nosso, né? Basicamente, a maioria, ou todos, se não todas, né, que todas as pessoas estão se magnetizando justamente através desse fenômeno que você relatou, né, de necessidade de organizar todas essas ideias e essas epifanias que surgem durante o processo experiencial. Claro. É exatamente só assim, outra coisa que eu pensei foi, como eu tenho um comportamento, uma tendência compulsiva, eu percebi que eu corri o risco de acabar fazendo isso com a ayahuasca também, e com a própria jornada espiritual, né? Exatamente. Quer dizer, sempre mais, você falou sobre Exatamente. as aulas, também me deu uma tranquilizada. Então, e justamente por a gente lidar muito com pessoas que são adictos, né? Porque os adictos, eles geralmente o fenômeno da adição são aqueles que estão buscando adicionar, né? Pela própria etimologia da palavra, adicionar algo para se sentir completos. Então, os adictos são os buscadores maiores por algo, né? Os buscadores dessa verdade universal. Só que existe esse fenômeno compulsivo que acaba prendendo o adicto na experiência. E justamente por conta disso que a gente observou através de conhecimento, tanto inferencial, né, quanto percebido, a gente passou a buscar essa outra parte da história para libertar desse processo, né? Para que a experiência seja simplesmente o que ela é. É uma ferramenta, mas não a única, né? E nem a reveladora do ser. O ser está dentro de nós e o conhecimento revela o ser. Perfeito. Então, mas é muito legal, assim, para mim é perfeita a sua colocação. Legal. E só ratifica aquilo que a gente tem buscado fazer. Gratidão por compartilhar, Cid. Gratidão a você. Tá aí. Mais alguém, gente, quer trazer alguma... Oi. Eu Oi, queria falar uma coisinha. Tudo bem? Quanto tempo, né? Quanto tempo? Na verdade, eu quero dar meu testemunho, aquelas, né? Porque
Eu tô, né, aqui com vocês agora nessa segunda jornada com o livro, né, do James. A gente fez o primeiro estudo junto, depois com o professor Arlindo. Então, desde então, eu venho passando um processo bem diferente, assim, né, com o Vedanta. E até a gente conversou ontem, né, tá, sobre muitas dessas coisas e que, na verdade, eu cheguei num fato, assim, num determinado momento de entrar um pouco em conflito, né, com alguns pensamentos. E esse processo de ouvir, escutar e assimilar, escutar, refletir e assimilar, ele às vezes parece que se torna mais fácil no começo, né, o escutar, mas aí quando você vai refletindo, eu pelo menos reflito tanto que aí eu começo, né, a chegar numas coisas assim, tipo, muito loucas e aí entra em conflito, porque você não tá mais refletindo também com aquele olhar tipo, mais livre, assim, sem julgamentos, Imparcial, né, né? sem muita coisa. Isso. Você traz muitas bagagens juntas, né? Sim. E eu só queria deixar aqui que, assim, a gente realmente é muito difícil de ser exceção, né? Como você falou, a gente é muito mais fácil se adequar à regrinha e ela funciona bem, né? Sim. E tipo, eu vejo que o caminho do Vedanta, assim, ele é maravilhoso, só que às vezes ele é desafiador mesmo, né? Só que eu não trocaria por mais nada, assim, hoje em dia, né? Porque ao mesmo tempo que ele é desafiador e tal, ele traz muita libertação de tudo que a gente acha que a gente né? Tá acostumado a achar e de tanto sofrimento, né? É isso. Porque essa prisão que a gente entra vai levando a gente cada vez mais para longe do ser, e quanto mais longe a gente está mais ignorante, né? E como o Mário me falou hoje, todo sofrimento, a causa é a ignorância, né? Então, Sim, é bem só interessante, só isso. que, tipo, é um trabalho mesmo que não acaba, né? Parece. É o que o James fala aqui, né? O preço do moksha, que é da liberação, é a eterna vigilância. A gente tem que estar disposto a nos vigiar. E a Bíblia fala isso, né? Orai e vigiai. E é mais ou menos a mesma coisa, né? Dentro da religião. Então, é o preço, a gente tem que pagar o preço. Tudo tem seu preço. A vida é um jogo de soma zero. Se a gente está cansado de sofrer, tem um preço a pagar, que é a eterna vigilância. Mas seguindo as regrinhas que eles passam aqui, Shravana, Mana, Nididhyasana, a gente entra nessa equanimidade, nessa fluidez, e aí fica tudo mais fácil. Gratidão, mano, pela partilha. A Nath falou quanto tempo, porque ela estava aqui até 1 hora antes da aula. Ela foi para casa dela para assistir a aula da casa dela, vê se pode. Ela fez o contrário hoje. Pra não ficar muito tempo junto, Alguém né? Também. Muito apego aos objetos. Muito bom. Alguém mais quer trazer alguma coisa? Bom, então podemos encerrar por hoje, driblando todo esse campo de Agatha, que foi bem danadinho com a gente hoje, né? Cheio de pegadinhas. Então, eu agradeço por mais essa oportunidade de transmitir essa verdade, né, através dessa obra. Agradecer a todos os nossos mestres, inclusive ao autor desse livro, James Schwartz. E a gente encerra o nossa sanga, né, nosso estudo, entoando um mantra chamado mantra da plenitude, que é o Purnamada, onde eu afirmo que eu sou pleno e completo, e que tudo é completo, e que tudo é a manifestação de Deus. Então, desse modo, encerramos aqui. Gratidão a todos pela participação, pela presença. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Gratidão, né, a todos. Gratidão a Deus e a Ishwara, as suas manifestações.
Fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite a todos.